Olá, eu tenho um grande prazer em preparar esse vídeo e eu espero que ele realize uma grande obra na sua vida. Eu espero que Deus o abençoe e quero te agradecer por estar divulgando o meu vídeo e se inscrevendo no meu canal. Uma mensagem para você eu tenho hoje. Há poucos dias eu gravei uma mensagem sobre bênção. Eu perguntei, o que fazer quando a bênção demora, quando a bênção não vem? E hoje eu quero conversar com você sobre o que está impedindo as suas orações. O texto que eu tenho é de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Percebam, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se o mundo fizesse da Bíblia o seu livro diário, não teríamos tanta violência contra a mulher. Não teríamos tanta violência contra a mulher. E a sua vida seria uma primavera constante. Muitos homens e mulheres ficam sem compreender o fato de que as suas orações não são respondidas por Deus. O apóstolo Pedro, neste texto, nos dá preciosos conselhos. O primeiro deles, habitar com entendimento com aquela que um dia você entendeu ser a eleita do seu coração para a caminhada do seu dia a dia. Segunda coisa, dando à mulher, ou seja, honrando-a a cada momento, em cada atitude, ter um relacionamento inteligente. Lembre-se, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Considerando a fragilidade física e emocional da mulher, na maioria dos casos, sendo um homem salvo por Jesus, herdeiro com ela da graça divina, e o apóstolo finaliza afirmando para que não sejam impedidas as vossas orações. Isto é, você tem que coabitar com a mulher com inteligência. Você tem que respeitá-la. Você tem que amá-la. Porque se isso não acontecer, você não tem condições de falar com Deus. Pedro instruiu as mulheres cristãs sobre a submissão voluntária aos seus maridos, sendo o marido o sacerdote do lar, tendo a responsabilidade espiritual do lar. Se este não tem o temor de Deus, cabe à mulher cristã esta liderança espiritual. Entretanto, há casos e casos. Me lembro de uma série de sermões que preguei em uma das igrejas que pastoreei, e uma das irmãs, líder na igreja, me confidenciou que até aquele momento exercia a liderança financeira da família. Mas a partir daquele momento, com aquele sermão, ela entendia que deveria reconhecer o seu marido nessa liderança. 2 meses depois, ela me procurou e disse: estou assumindo novamente a liderança, pastor. Nossa vida financeira está à beira de um caos. E é importante lembrar que este homem era funcionário de uma estatal, com excelente remuneração, mas não sabia administrar os seus recursos.
Muitos homens não têm qualificação para algumas lideranças e são obrigados a se render à liderança da esposa. Pedro instruiu as mulheres cristãs a submissão voluntária a seus maridos. Para mulheres casadas com maridos que ainda não receberam Jesus como Senhor de suas vidas, o comportamento feminino pode influenciar os maridos a se tornarem cristãos. Eu me lembro de um homem que se embriagava constantemente. E lá no bar, na sua embriaguez, ele conversava com os amigos. E os amigos diziam, eu não sei por que você bebe tanto, por que você se embriaga. E ele disse, eu faço isso, mas eu não tenho problema nenhum, não. Aos amigos, cada um contou o seu problema. Uma esposa tinha problemas difíceis com ele, outra ele tinha dificuldade financeira. Ele disse, eu não tenho problema nenhum. Ele disse, não acreditamos, porque senão você não se embriagaria tanto. Ele disse, vocês querem saber que eu estou falando a verdade? A minha mulher é uma santa mulher. Ela é extraordinária. Se nós formos à minha casa agora e eu pedir para ela preparar um bife, um arrozinho fresco, ela vai preparar e para nós todos. Então 2 amigos resolveram ir com ele à casa. E chegaram lá, um tanto constrangidos, entraram e ele disse para a esposa, filha, por favor, prepare para nós aí um bife e um arrozinho fresco que nós estamos querendo comer. E já era tarde, muito tarde. Aquela mulher tinha acordado para vir atender a porta. E então eles comeram e se satisfizeram bastante e depois saíram. E na saída, um deles disse, olha, você não é mais meu amigo e eu não bebo mais com você. Sabe por quê? Você, infelizmente, é um sem vergonha. Porque tendo uma mulher como esta, você vai para o bar e fica se embriagando. E aquele homem pôde então refletir naquela palavra do amigo. E ele começou a pensar em Deus e teve um encontro com Jesus. Os maridos cristãos devem demonstrar seu amor altruísta pelas esposas, honrando-as, demonstrando respeito por elas, já que os dois compartilham da graça da vida. Mulher como vaso mais frágil. Eu quero botar aspas nisso, mais frágil. Esse contexto se refere ao fato de as mulheres serem fisicamente mais fracas que os homens. Sem nos esquecermos das exceções. Não nos esqueçamos que a submissão mútua, baseada na reverência em comum por Cristo como Senhor, é uma das 3 evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Se o casal está cheio do Espírito Santo, submissão mútua é real na vida dos dois, e não somente na vida da mulher. Oração em família. Embora nos dias em que vivemos há uma forte negligência ao culto doméstico, a oração de marido e mulher é importante que não deve ser prejudicada por desentendimentos no relacionamento ou vida corrida dos nossos dias. Ouvi certa vez de um adolescente a seguinte observação: nunca vi meus pais orando juntos. Eu quero lembrar de um jovem viciado em drogas que sempre a sua mãe o aconselhava a deixar as drogas, a mudar o rumo da sua vida. E um belo dia ele chegou muito tarde em casa, visivelmente drogado, e ele observou que a sua mãe estava de joelhos e em lágrimas ela estava intercedendo pelo seu filho.
Na vida em família, o nosso manual de convivência é pautado por Cristo. Vejamos o seu exemplo e méritos. Aquele moço da história que eu contei, ele se deixou quebrantar. E Jesus passou a ser uma realidade na sua vida e ele abandonou a droga. Eu quero que vocês pensem no exemplo de Cristo. Devemos seguir os seus passos numa vida irrepreensível. 1 de Pedro 2, 21 e 22 diz assim: porque para isso sois chamados. Também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, evitando a autodefesa e vingança. 1 de Pedro 2, 23, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justa e justamente, confiando na providência soberana de Deus. Jeremias 11, 20 diz assim: mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. João 8,50. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Os méritos de Cristo nós devemos louvar. Em primeiro lugar, o seu sofrimento substitutivo. 1 de Pedro 2, 21 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Seu pagamento da penalidade da nossa culpa. Diz 1 de Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Devemos imitar também a sua posição de pastor, de bispo de nossas almas. 1 de Pedro 2, 25 diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Devemos ainda imitar o pensamento de Cristo, pensando que uma família equilibrada e ligada no Senhor Jesus Cristo. Para que isso aconteça, é preciso conversão a Cristo. Conversão significa o fim do fútil vaguear. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, os nossos pecados foram lavados, perdoados por Jesus, quando recebeu a punição dos pecados que nós merecíamos receber. Se você vive conforme os ensinamentos da palavra, suas orações jamais serão impedidas. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, que aqueles que estão ao alcance desse vídeo
possam reformular as suas vidas, rever os seus erros, e que possam, Senhor, estar se colocando nas mãos de Deus, para que através do sacrifício de Cristo na cruz, eles possam se sentir perdoados e suas vidas sejam transformadas pelo Teu poder. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.